Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos hoje fazer um panorama bíblico do livro de Malaquias e, assim, graças a Deus, terminar o panorama do Antigo Testamento. As informações básicas: o autor é Malaquias, a data aproximada é 430 a.C. e o local é Judá. As fontes são as mensagens de Malaquias ao povo. O alvo é o povo e os sacerdotes judeus após o exílio, né? Então, aquela continuação de Zacarias. O versículo-chave é Malaquias capítulo 1, versículo 6, e a palavra-chave é a palavra advertência. O resumo do livro. Malaquias escreveu as palavras do Senhor ao povo escolhido de Deus, que tinha se desviado, especialmente os sacerdotes que tinham abandonado o Senhor. Então, um resumo aqui do livro: Malaquias vai advertir o povo, mas principalmente os sacerdotes. Além disso, também as pessoas não estavam oferecendo o dízimo da forma que deviam, né? E também o pecado do povo de se afastar de Deus. Malaquias então reitera o amor de Deus pelo seu povo e as suas promessas de um mensageiro que estava por vir, né? Uma questão do preparo do caminho. O conteúdo. O propósito, então, a sentença pronunciada, está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 1, abre aspas, né? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, fecha aspas. Está no capítulo 1, versículo 1. Esta foi a advertência de Deus através de Malaquias para dizer ao povo, né, para voltar-se para Deus. Enquanto o último livro do Antigo Testamento se encerra o pronunciamento da justiça de Deus, a promessa de sua restauração através da vinda do Messias estão soando aos ouvidos dos israelitas. Então, fechando o Antigo Testamento, aqui esse último livro ele vai mostrar, vai falar da vinda do Messias. Então, que era uma coisa que o povo aguardava. Lembra que em Zacarias aquela questão profética já estava caindo em descrédito, mas aqui há uma esperança para essa questão messiânica. E aí vai durar um grande tempo, né, até a vinda do Messias, como vai registrar lá em Mateus. O esboço do livro. O privilégio da nação, capítulo 1, verso 1 a 5. A contaminação, do capítulo 1, verso 6 até capítulo 3, verso 15. E as promessas feitas à nação, capítulo 3, verso 16, até capítulo 4, verso 6. As principais personagens, então, do livro de Malaquias: Deus, Malaquias, os sacerdotes e o povo de Judá. Curiosidades. Malaquias quer dizer, então, mensageiro do Senhor. Os dois últimos versículos do livro complementam a profecia de Isaías, capítulo 40 e verso 3. O livro de Malaquias, ele é o início dos 400 anos de silêncio profético. Quando encerra Malaquias, até Mateus, há esse silêncio de 400 anos. Destaques, então. O interrogatório de Malaquias. Aí nós vemos uma introdução, uma objeção e uma resposta. O Senhor ama o povo, está lá Malaquias capítulo 1, verso 2. Aí a objeção, né? Em que nós temos amado, né? Em que nos tem amado. Aí a resposta é: Edom foi destruído como sinal do amor de Deus. Deus é Pai e Senhor e merece honra, capítulo 1, verso 6. Aí a objeção, né? Em que desprezamos nós o teu nome? A resposta é: os sacerdotes profanam o altar de Deus. Deus é Pai e autor da aliança. Aí a objeção: por que Deus não aceita as ofertas? Aí o povo adulterou e quebrou a aliança. Então veja esse contraste. O Senhor está enfadado com as palavras do povo. Aí a objeção é: em que o enfadamos? A objeção: pensam que Deus se agrada do mal. Deus não muda. Aí em que havemos de tornar?
Aí, parem de roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Né? Malaquias fala muito sobre isso, né? A maioria das pessoas falam do livro de Malaquias só sobre dízimos e ofertas, mas tem outras coisas também. Deus acusa o povo de palavras duras, aí que havemos falado contra ti. Dizem ser inútil servir ao Senhor. O interrogatório de Malaquias, então. Malaquias trabalha com os temas que também aparecem no livro de Neemias, relacionados aos pecados que o povo deveria abandonar. Deus chama o povo ao arrependimento e a um acerto de contas. Como não poderia deixar de ser, o profeta anuncia o futuro de esperança. Né? Como nós vimos nos profetas menores, tem essa questão de advertência, mas também uma questão de esperança. O que encontramos de doutrinas no livro de Malaquias? Primeiro, a razão, está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 1 a 5. Um povo que não conhece o amor de Deus é incapaz de encontrar razão para o culto genuíno diante de Deus. Veja que aqui então vai falar principalmente do culto também. Né? O Senhor garantia a Israel inúmeras razões genuínas para o seu culto. A excelência. A ofensa dos sacerdotes a Deus não foi a interrupção do culto e dos sacrifícios, mas a qualidade e a excelência desses serviços. Então não era propriamente a oferta, né, o culto, mas era como que eles apresentavam, qual era a qualidade desse serviço, como que eles apresentavam, como que eles trabalhavam na obra. A dedicação do povo, então, e a permissividade dos sacerdotes, que deveriam manter a excelência diante de Deus, desqualificavam, então, o culto diante de Deus. A fidelidade, então, capítulo 2 vai tratar desse tema. Deus condenou seu povo por conta de atitudes pessoais que violavam a aliança e lhes impedia de prestar culto digno ao Senhor. Então, o cuidado individual para não se tornar infiel é pré-requisito obrigatório a todos os membros do povo de Deus. Então, como Deus é fiel, ele também requer do seu povo a fidelidade. A adoração. A adoração só é genuína com a compreensão real do caráter de Deus. Então, o povo questionava então a integridade em tolerar o mal, sem enxergar que Deus realiza a sua justiça enquanto a sua misericórdia garante que o povo não seja destruído. Então, ou seja, ver esse contraste entre a misericórdia do Senhor é muito enfatizado aqui em Malaquias. E aí somente consciente disso o povo poderia adorar a Deus em culto. A entrega, então. Em Malaquias 3, então, vai tratar das ofertas, dos dízimos, né? O verdadeiro culto é um ato de fé, demonstrado na entrega. Então, quando você entrega, você também está demonstrando um culto verdadeiro. Deus garantiu, então, ao povo de Israel que se o ato de fé pela entrega total fosse respondido com a provisão de Deus. Então, quando alguém entregava as coisas, né, ali, ofertas e dízimos, e não era tudo, era só aquilo que foi predito lá na lei mosaica. Essa entrega, então, demonstra que não são os esforços humanos que o sustentam, mas a graça de Deus. Então, em todo momento, Deus convida o povo para fazer essas entregas para que eles pudessem perceber que tudo que eles tinham era por causa da graça de Deus, não é? Então, lembrando que naquela época os dízimos e as ofertas eram coisas da lavoura, animais, frutos e todas essas coisas. Então, eles trabalhavam com agricultura e pecuária. Então, eles sabiam que se Deus não mandasse a chuva, não ia ter frutos, se Deus não mandasse chuva, não ia ter alimento para os animais. Então, essa é a questão da graça de Deus operando. O propósito. Na visão, então, do povo, como que o povo enxergava isso? Servir a Deus era inútil, pois
os que não o serviam prosperavam. Então, o povo olhava para os ímpios e falava, olha, eles prosperam e nós não prosperamos. Aí a resposta de Deus mostra que o culto verdadeiro tem propósito que se prolonga até o futuro glorioso. Ou seja, o culto também, ele dá essa ideia, né, pensando numa questão mais litúrgica, o culto dá essa ideia de uma antessala do que está por vir. Né? Nós que cultuamos ao Senhor, nós temos a ideia de que o culto é só uma preparação para uma festa espiritual que está para acontecer. Aí dando significado ao passado e motivando o presente. O caráter de Deus em Malaquias. Deus é amoroso, está lá em capítulo 1, verso 2 e 3. Malaquias e o Novo Testamento, então. Nós encontramos em Malaquias os prenúncios, né? Os dois últimos versículos de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, complementam as profecias de Isaías, como já foi falado. A citação que abre, então, o Evangelho de Marcos, capítulo 1 e verso 2, parece misturar essas duas profecias, apontando para Elias, que aqui é anunciado por Malaquias, como a voz que clama no deserto. É claro que o Elias aqui é o João Batista, né? O espírito profético de Elias é representado por João Batista, que não tem nada a ver com reencarnação. Então Elias é anunciado como a voz que clama no deserto, como está escrito em Isaías, e como o próprio Jesus explica, que essa profecia de Malaquias se cumpre nas páginas do Novo Testamento, na figura de João Batista, como disse aí, está lá em Mateus capítulo 11. A vinda do Messias, a profecia de Malaquias e essa confirmação no Novo Testamento. Então, como mensageiro da aliança, Cristo vem ao seu templo, né? Está lá em Malaquias capítulo 3, verso 1, e purifica o povo. Isso se cumpre lá em João capítulo 2, quando Cristo purifica o templo, e a santificação do seu povo, quando é cumprida de forma espiritual, lá em Hebreus capítulo 13, verso 12. A sua vinda traz julgamento, está lá em Malaquias capítulo 4, verso 1, e o cumprimento, aqueles cujos nomes não constam no livro da vida são lançados no lago de fogo, está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Como o sol da justiça, Cristo cura o seu povo, está em Malaquias capítulo 4, verso 2, aí lá em Mateus capítulo 12 e em Apocalipse 21, vai falar de Cristo cura a multidão e todas as enfermidades passarão. Ou seja, Cristo ele cumpria o ministério da cura aqui, mas em Apocalipse fala que lá na eternidade não haverá mais doenças. O seu precursor, então, prepara a vinda do Senhor, está em Malaquias capítulo 3, falando disso. E aí João Batista anuncia Cristo, está lá em Mateus capítulo 11, vai falar e vai mostrar esse cumprimento de João Batista. Aplicação prática. Deus não se agrada quando não obedecemos aos seus mandamentos, né? Então, o que a gente aplica em Malaquias? Que Deus não se agrada quando, de alguma forma, a gente não obedece os mandamentos do Senhor. Aí ele recompensará aqueles que o ignoram, né? Ele vai recompensar esses que não ignoram os mandamentos do Senhor. E Deus não aprova o divórcio. Está lá capítulo 2, verso 16. Deus leva muito a sério a aliança do casamento e não quer que ela seja quebrada. Então, Deus, ele enfatiza isso no livro de Malaquias. E devemos permanecer fiéis ao cônjuge da nossa juventude por toda a vida. Ainda em aplicação, Deus vê o nosso coração. Então, ele sabe quais são as nossas intenções, nada pode ser escondido dele. Então, Deus sabe, não adianta eu prestar um culto, porque as pessoas que estão me vendo lá no culto, elas falam, olha, aquela pessoa ali, ele levanta a mão, ele faz os movimentos, ele está prestando um culto ao Senhor, mas Deus conhece a nossa intenção, Deus conhece o nosso coração. E às vezes aquela pessoa que está lá contida, quieta, está apresentando um culto melhor do que aquele que está fazendo, às vezes, estardalhaços na igreja. E ele voltará a ser juiz,
E, no entanto, então, se voltarmos a Ele, Ele voltará também para nós. Aqui, aqui esse verbo aqui não é o verbo de voltar pensando em alguém que foi, mas voltar aqui é no fazer, né? Se nós nos voltarmos para Deus, aqui no sentido de olhar, no sentido de fazer, no sentido de cumprir os seus mandamentos, Deus também se voltará, Ele também olhará para nós. E para nós concluirmos, Malaquias lembra ao povo de Deus que eles devem levar a sério o relacionamento da aliança com Javé, né, com o Senhor, e que um grande novo dia amanhecerá sobre eles com a vinda de Elias, que aqui é representado por João Batista, que precederá o Senhor Jesus, né? Ele vai fazer o pré-anúncio do Messias que virá. Então, meus irmãos, Malaquias é um livro curto, dá para ler rapidinho, numa sentada só, você lê o livro de Malaquias. Se ficar alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa, posta aqui nos comentários. Graças a Deus terminamos o Antigo Testamento. Querendo Deus, nós vamos agora iniciar o Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.